Oi gente, vocês estão bem? O assunto que eu queria conversar com vocês hoje é um assunto que eu já discuti e refleti bastante nesses últimos dias com várias pessoas que têm me procurado e até inclusive com alguns próprios assuntos pessoais meus, que é esse assunto que vocês já viram aqui no título desse vídeo. Quero mudar de carreira e não consigo, por que será? E eu vejo muitas pessoas que me procuram falando que quer mudar de carreira e por algum motivo está empacado. E um tempo atrás, eu cheguei para um coach meu e perguntei assim para ele: de 0 a 10, quanto você quer isso? De 0 a 10, quanto que você está comprometido com o seu objetivo, quanto você está comprometido com a sua meta, com o seu querer, com a sua vontade? E ele falou para mim 7. E eu falei para ele assim: geralmente para a gente conseguir uma meta, um objetivo, conseguir fazer alguma mudança na nossa vida, a gente precisa querer 10, gente. E muitas vezes a gente tá falando assim: quero mudar de carreira, quero fazer uma coisa diferente da minha vida, mas a gente quer pouco. Esse que é o problema. A gente não quer 10. E quando eu falo querer, gente, eu não tô falando que você não quer. Eu tô falando que o grau que você quer versus o seu grau de comprometimento, ele é proporcional. Então, se você tá falando que você está pouco comprometido com esse objetivo, quer dizer que você quer pouco. Quem está comprometido 7, quer 7 e vai ter 7 de resultado. Quem está comprometido 10, quer 10 e vai ter 10 de resultado. E eu vou dar um exemplo para vocês que aconteceu comigo. Eu lembro que eu tenho uma amiga que ela falava assim: vamos fazer exercício de manhã. Eu falava: não tenho tempo para fazer exercício. Ela: não, mas acorda mais cedo, vamos lá, 5, 6 horas da manhã fazer exercício. E eu queria emagrecer, queria ser uma pessoa mais saudável. Eu falava assim para ela: olha, eu até quero emagrecer, eu até quero ser uma pessoa mais saudável, mas não ao ponto de acordar 5 horas da manhã para ir fazer exercício. Isso foi uma fase da minha vida, pessoal. Depois, quando estava perto do meu casamento, eu queria muito emagrecer para o meu casamento. Então, o que foi que eu fiz? Eu acordava 5 horas da manhã para chegar na academia às 6 horas da manhã. Só que, quando eu falava pra ela que eu queria me exercitar, que eu queria ser uma pessoa mais saudável e tudo mais, mas eu não estava disposta, eu não estava comprometida ao ponto de acordar 5 horas da manhã para fazer aquilo. Então, quer dizer que eu não queria emagrecer? Eu queria emagrecer, mas eu queria emagrecer mais do que o que eu queria dormir? Não. Provavelmente eu queria dormir mais do que o que eu queria emagrecer. Provavelmente eu queria comer mais do que eu queria emagrecer. Então, muitas vezes a gente está falando que a gente quer mudar de carreira ou quer fazer alguma transição, mudar qualquer coisa na nossa vida e a gente não consegue, só que muitas vezes a gente quer mais estar onde a gente está do que a mudança. Porque já viu aquela velha frase? Pior do que o medo de mudar é o medo de não mudar. Será que você não tem receio de continuar onde você está? A gente pode falar assim: eu até quero mudar de carreira, mas eu tenho medo. E se der errado? E isso? E aquilo? Eu tenho medo da mudança. E se eu não gostar? Mas a gente... É clichê isso, né, gente? Aquela velha história. Você não tem medo de não mudar? Você não tem medo de continuar nessa mesma situação? Se passar 5 anos e você ainda estiver nessa mesma situação, como você acha que você vai estar se sentindo daqui a 5 anos? E muitas vezes as pessoas elas acham que ela quer isso. Só que tem até uma frase de Freud que fala assim: quando a dor de não estar vivendo for maior do que a dor da mudança, a gente muda. Em outras palavras, quando a dor por não mudar for maior do que a dor de mudar, aí a gente muda. Mas, pessoal, não existe o certo, não existe errado aqui. Cada pessoa tem o seu tempo. Não é pra empurrar de goela abaixo que a pessoa esteja comprometido 10, igual eu. Eu não estava comprometida a acordar 5 horas da manhã naquela época. Depois, quando eu precisava, quando eu queria, de fato, eu fui lá e fiz isso. E tá tudo bem. Agora, o problema é que a gente, às vezes, não está comprometido, não está no nosso momento de tomar aquela decisão e a gente se cobra ou a gente fica se martirizando por que a gente não muda, por que isso, por que aquilo. Só que muitas vezes a gente quer de alguma forma permanecer daquela forma, permanecer onde a gente tá. E a gente não pode querer permanecer onde a gente tá e querer mudar ao mesmo tempo. A gente precisa tomar uma decisão congruente, igual eu falei no vídeo passado. Tem que ser congruente aquilo que você escolhe com aquilo que você quer. Não tem como você querer uma coisa e você tá agindo de outra forma. Se você quer a mudança, você quer essa mudança quanto? Você tá tendo resultados daquilo que você quer.
e daquilo que você se permite e daquilo que você escolheu. Se você falar pra mim assim, eu quero, mas eu não estou fazendo, eu quero, mas eu não consigo, eu quero mais isso, mais aquilo, eu vou dizer assim, talvez você não queira o suficiente. Eu nunca esqueço de alguns exemplos do meu pai. Meu pai era dentista e ele queria fazer concurso público na área de direito. E ele conseguiu um concurso público que precisava ter só o nível superior, não precisava ter direito, depois ele fez direito, né? Mas ele falou que ele já tinha 2 filhos na época, que era eu e meu irmão, né? E ele precisava muito estudar. E o que ele fazia? Ele disse que ele se trancava no banheiro para estudar e a gente batendo na porta. E às vezes ele também, como era dentista, ele falava que entre um paciente e outro, ele encapou o livro assim com outra capa para poder estudar entre um paciente e outro quando ele atendia, porque ele queria muito. E ele sempre falava isso para mim. Filha, quando a gente quer muito, quando a nossa sobrevivência depende disso, a gente dá um jeito. Agora, quando a gente quer mais ou menos, ou quando a gente quer, mas pode adiar, o que a gente faz? A gente adia. Quando a gente quer, mas assim, não é a coisa que a gente mais quer em toda a nossa vida. Já viu aquela história, gente? Desculpa até a expressão, mas quando a água bate na bunda, a gente vai lá e faz as coisas acontecerem. Sabe quando você quer assim do fundo do seu coração, com todas as suas forças, com a sua alma, com a sua mente, com o seu corpo, todas as células do seu corpo vibram por aquilo. Pode ter certeza que vai dar certo, pode ter certeza que você vai conseguir, pode ter certeza que o universo, o mundo, Deus vai trazer aquilo que você precisa para que as coisas aconteçam, para que as portas se abram. Mas você precisa querer de verdade, você precisa querer 100% isso. E para a pessoa querer 100%, lembra do vídeo passado? Precisa ter clareza. Muitas vezes a gente fala que a gente quer mudar de carreira, mas a gente não tem clareza do porquê a gente quer mudar de carreira, para onde a gente vai, o que a gente quer fazer ao invés daquilo que a gente está fazendo agora. A gente só sabe que quer mudar, a gente só está desesperado, atirando para tudo quanto é lado e reclamando que não consegue mudar de carreira. Então, ó, recapitulando, por que a gente não consegue? Porque, a gente não quer o suficiente, a gente precisa ser honesto com a gente mesmo para reconhecer. E querer não é só querer da boca para fora, é querer comprometido 100% com essa mudança. E o que é ser comprometido 100%, gente? Já viu aquela frase, custe o que custar? Você está disposto a fazer o que for preciso para que isso aconteça? Esse vai ser o grau que você vai medir a temperatura ali do quanto que você quer aquele negócio. Segunda coisa, falta de clareza. Quando a gente não tem clareza, por que a gente não consegue sair do lugar? Por que a gente tá empacado ali? Porque a gente não sabe para onde vai. Então, é mais fácil ficar ali do que sair perdido, desnorteado. Então, muitas vezes, o que nos impede de mudar de carreira é a falta de clareza, falta do autoconhecimento, tudo aquilo que eu já comentei no vídeo passado. E outra coisa, né, gente? A gente sabe a lei da inércia? O corpo, ele tende a se permanecer parado onde ele está, até que venha uma força externa que tire ele, leve ele a movimento. O que isso quer dizer? Que a gente tende a ficar onde a gente está, até que a gente faça um esforço ou algo nos impulsione a mudar. É muito mais fácil continuar onde a gente está do que dar o primeiro passo, do que caminhar em alguma direção. Então precisa ter essa força. E essa força, pessoal, vai vir justamente da clareza e do querer, do comprometimento. Tem uma frase muito legal que é o seguinte: clareza traz determinação. Por que muitas vezes a gente acha que a gente não tem determinação? Às vezes não é nem a falta da determinação em si, é a falta da clareza, porque quando a gente não tem clareza, o que acontece? A nossa determinação, a nossa disciplina fica baixa, porque a gente não consegue visualizar aonde aquela determinação, aonde aquela disciplina vai dar. Então a gente fica ali perdido e desanima, óbvio, e perde a determinação, perde a motivação, porque não tem um propósito, gente. As coisas, as mudanças da nossa vida, pessoal, tudo precisa de um porquê, precisa de um propósito, precisa de clareza. Se você está no olho do furacão, se está uma tempestade e o mar fica turvo, precisa as coisas acalmarem para cada coisa se assentar e a gente colocar as nossas ideias no lugar. Então, se você está nesse perdido, se você está empacado, só querendo mudar de carreira, dando murro em ponta de faca e não sai do lugar, para. Você já tentou fazer um monte de coisa e não deu certo? Já tentou parar? Para. Reflete, medita, pensa, olha pra dentro o que você realmente quer e
E aí você vai ver, quando você tiver clareza do que você quer, você vai lá e vai fazer e as coisas vão acontecer. Mas não se sabotem, gente, porque nem sempre a gente vai ter de cara, de primeira, 100% do nosso caminho. Já viu quando a gente tá andando de carro? Eu já vi vários vídeos de vários coaches, de várias pessoas falando esse exemplo. Você tá no carro e você tá indo na estrada à noite. O que acontece? Você liga o farol, no máximo o farol alto, e quando você liga, você vê uma parte do caminho, os próximos 20 metros. Quando você anda aqueles 20 metros, você vai ver mais 20 metros. E assim você vai percorrendo todo o caminho. Você não precisa ter clareza do caminho inteiro. Até porque a nossa vida ela não é estática. Não é assim, ó. Já viu quando uma pessoa morre? Quando uma pessoa morre, o coração dela fica assim. Enquanto ela tá vivendo, você vai ver o eletrocoração dela. Uma pessoa é assim, né? Pra cima e pra baixo, porque está em movimento, é dinâmico, a vida é dinâmica. Então não espere você ter certeza de 100% do caminho, ter clareza de 100% do caminho, pra você poder agir, pra você poder ter determinação, pra você pegar e querer muito se comprometer com uma coisa. Você precisa ter um norte, né? Os próximos 20 metros. O que eu quero na minha vida e quais são os próximos 20 metros do caminho que vai me levar para esse lugar. Então você vai lá e caminha. Quando você caminhar mais 20 metros, igual um carro com farol, né? O farol vai cobrir mais 20 metros e você vai lá, caminha mais um pouquinho. Isso aqui é para você também não ficar tão apegado a clareza, 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 preciso ter certeza. E no fim, ao invés disso tudo que eu tô falando te ajudar, vai acabar te atrapalhando. Não é esse o meu objetivo aqui, tá, pessoal? Meu objetivo aqui é te dar um chacoalhão, falar assim, ó, pensa, vê se você realmente quer, vê o que realmente você tá fazendo da sua vida, sai desse turbilhão, dá uma parada, pisa no freio, reflete, e aí, o que você decidir, se comprometa 100%, e você vai ver que você vai conseguir mudar, você vai conseguir fazer sua transição de carreira e vai dar tudo certo. Qualquer coisa, pessoal, podem me procurar, podem tirar dúvida. Eu também sou Master Coach de carreira, né? Então eu lido com esse tipo de dilema todos os dias. Já lidei muito com esse dilema na minha vida, lido com o dilema na vida dos meus coaches e estou à disposição de vocês. Se vocês não forem inscritos nesse canal, aproveita, se inscreve, deixe seu like, seu comentário. Se você também tiver sugestões de temas para os próximos vídeos, pode também deixar nos comentários. Então é isso. Um grande beijo e até o próximo vídeo.